Boa tarde. A paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré para os amados irmãos, para as amadas irmãs. Mais uma tarde, aqui estamos para mais uma mensagem. E a mensagem que eu quero trazer hoje, o tema é: que verdade nós queremos? Qual a verdade que eu quero? Qual a verdade que você quer? Qual a verdade que nós queremos? Porque nos dias atuais, de algumas, mais ou menos, digamos aí, nos últimos 10 a 15 anos, lamentavelmente vem se introduzindo dentro das igrejas, dentro das casas que se chamam igreja, dentro das construções, dentro dos imóveis que se dizem igrejas. Hoje a coisa, ela se banalizou de uma tal forma que basta abrir uma porta de aço em uma loja e se está aberta uma igreja. Hoje basta ter um sobradinho na sua casa, é uma igreja. Hoje basta ter uma varanda ampla, um quintal amplo na sua casa ou em qualquer outro lugar, é uma igreja. Hoje basta ter uma garagem comprida, larga, é uma igreja. Hoje tudo, lamentavelmente, de tudo se faz uma igreja. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim para mim: Pastor Augusto, abriu uma igreja ali na rua de baixo, abriu uma igreja ali na esquina, abriu uma igreja ali para cima, abriu uma igreja ali, abriu uma igreja acolá. Eu não vou mentir para os amados irmãos. A maioria das pessoas, a maioria, haveriam de ficar felizes e alegres. Eu já não enxergo com esses olhos. Lamentavelmente, eu me entristeço quando as pessoas começam a dizer para mim que estão se abrindo igrejas aqui, igrejas acolá, igrejas em tantos lugares. Porque a igreja, na verdade, somos nós. Sou eu, é você, é o ser humano. Mas deixa eu falar uma coisa para os amados irmãos. A palavra de Deus, ela diz assim, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o meu coração estiver cheio do Espírito Santo de Deus, eu vou ser uma igreja. E eu posso até abrir e levantar uma porta de ferro em meio a uma loja que vai caber ali 5 pessoas. Pode ter certeza, quando Jesus voltar, eu e essas 5 pessoas vamos subir e morar no céu. Mas só se eu realmente estiver com o meu coração, como a Bíblia fala, a boca fala daquilo que o coração estiver cheio. Agora, se o meu coração estiver cheio de meu eu, meu ego, de minhas segundas intenções, de minha vanglória, de minha exaltação, de nada adianta. Todas aquelas pessoas que ali dentro dessa possível igreja entrarem, nenhuma delas vão herdar os céus. No livro de João, capítulo 8, no verso 32, o apóstolo João, ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No verso 36,
O apóstolo João, deste mesmo livro, deste mesmo capítulo, ele diz assim: se pois o Filho vos libertar, aí sim verdadeiramente sereis livres. Vejamos, quando Jesus, ele morre, ressuscita ao terceiro dia, fica um período de 40 dias após a sua ressurreição, ainda aqui na terra, principalmente no meio dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Logo em seguida, ele se identificar como Jesus ressurreto, ele sobe para sentar à direita de Deus Pai, ou seja, ele ascende aos céus, ele retorna de onde ele veio. Mas antes de acontecer isso, ele diz que ele deixaria comigo e com você, com todos nós, o Consolador, ou seja, o seu Espírito, que através de nós faria maravilhas maiores do que fez com ele próprio. Melhor dizendo, nós, através do seu Espírito, faríamos maravilhas maiores do que o próprio Cristo assim o fez. Veja bem, o Senhor nos deixou o seu Espírito. Aí vamos lá naquilo que eu falei no início da mensagem. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O apóstolo Tiago, ele diz, no seu livro, se não me falha a memória, acho que é capítulo 4, verso 17, que ele diz: a fé sem obras, ela é morta, é comparada a um corpo sem espírito. Um corpo sem espírito, espírito, é o Espírito de Deus. Se eu e você não tivermos nada dentro do nosso corpo, dentro do nosso coração, não vamos fazer nada. Se nós não tivermos nada dentro do nosso coração, automaticamente não vamos nem falar a própria verdade de Jesus Cristo. Meu Deus. E como é que fica a igreja hoje? Que tipo de verdade que eu quero, que tipo de verdade você quer, que tipo de verdade que nós queremos? Você sabia que nós, seres humanos, nós temos duas histórias andando lado a lado, uma da outra? Como nós, principalmente os cristãos, os crentes, o crente ele tem duas vidas, o ímpio só tem uma. O crente tem duas vidas, andando uma do lado da outra, paralela. É a vida espiritual com Cristo e a vida carnal humana. E diante disso, nós temos duas histórias a seguir. Ou seguimos uma ou seguimos a outra. Mas na maioria das vezes, principalmente, porque o ímpio, ele escolhe a sua história. Mas o cristão, quando o Senhor o chama para que ele venha aceitá-lo, porque não somos nós que aceitamos a Cristo, é ele que nos chama para que possamos abrir o nosso coração e confessá-lo. Porque ele mesmo diz que não fomos nós que o observamos, foi ele que nos observou primeiro. Então ele coloca diante de mim uma história. E se eu seguir a história que Cristo escreveu para mim, meu Deus, mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte, mesmo que eu passe pelo deserto, a minha história vai ser de vitória. Mesmo aos trancos de barranco, mesmo em meio aos gigantes, mesmo em meio aos ursos, aos leões, mesmo em meio às fornalhas, mesmo em meio às chibatadas, às pedradas, eu vou ser um homem vitorioso. Mas se eu escolher a minha história, eu posso até estar dentro da casa de Deus, mas se eu escolher a minha história, vai ser uma história de sofrimento, vai ser uma história de dor, veja bem, uma história de sofrimento pessoal, uma história de dor pessoal. Mas por que, pastor Augusto, que o senhor está falando de sofrimento e dores pessoais? Sim, porque veja bem, você acha que quando Estevão levou aquelas pedradas, você acha que o Espírito Santo de Deus não absorveu uma boa porcentagem da dor no corpo físico de Estevão? Claro que sim. Nas chibatadas que o apóstolo Paulo levou, tantas quarentenas menos uma, você acha que o Espírito Santo de Deus não absorveu aquelas lanhadas? Principalmente que a história diz que afixados ali na chibata, no chicote ali, ó, que o carrasco lanhava as costas de Paulo, tinha preso, amarrados ali inúmeros apetrechos.
pregos, ossos, dentes de animais, pedras que quando batia nas costas de Paulo, quando ele puxava, saía rasgando. Será que um homem sozinho, se não tivesse uma vida com Deus, ele suportaria? O próprio Deus, na figura do seu Filho Jesus Cristo, em meio a bofetadas, em meio a cusparadas, em meio a carregar a cruz, tendo 3 quedas no caminho dali da prisão até o Gólgota, em meio a tantas humilhações, em meio a ser cravado sobre a sua cabeça uma coroa de espinho, prego nas suas mãos, no peito do seu pé, ser furado do lado direito do seu corpo. Se não fosse o Espírito Santo absorvendo toda a dor de todo homem que sofreu por Cristo, meu Deus, o homem não suportaria. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas que verdade? Hoje tem se ensinado dentro das igrejas uma verdade mentirosa. Hoje não tem se ensinado a verdade da cruz, mas tem se ensinado a verdade visível, a verdade palpável, a verdade da vitória, a verdade da conquista, a verdade da bênção, a verdade das campanhas. Onde eu tiro do meu coração a fé em Cristo e coloco o meu coração em objetos que o homem diz ter ungido, para que você coloque a tua fé neles, nas canetas ungidas, nas vassouras ungidas, no potinho. Ainda vem ali no potinho o rótulo da instituição religiosa, o nome da denominação, dizendo que aquela água, ela veio lá de Israel, lá de Jerusalém, quando na verdade, pode ter certeza, aquele copinho ali foi enchido possivelmente numa casa do lado da tua, tirado de uma torneira de um quintal. Uma água tão impura quanto a tua. Meias ungidas, sal grosso e tantas outras coisas mais ungidas, uma verdade mentirosa que estão se ensinando dentro da igreja, por falsos mestres, por falsos pastores, principalmente esses que estão todos eles na mídia, que estão todos eles com as suas igrejas suntuosas, que não estão nem aí para você, eles estão enriquecendo enquanto você não cresce, quem cresce é eles. Eles tiram tudo de você e quando você bate para pedir um favor, eles sequer abrem a porta para você. Homens que andam com segurança, meu Deus, eu sou um homem de Deus, eu jamais andaria com segurança. Me mostra na Bíblia que Jesus andou com segurança, me mostra na Bíblia que os apóstolos andaram com segurança, me mostra na Bíblia que os profetas e sacerdotes do Antigo Testamento andaram com segurança. Verdades mentirosas ou mentiras. Meu Deus, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como esses homens que colocam essas mentiras dentro da igreja podem ser libertos se eles não falam pelo Espírito, eles falam pela sua própria carne. E o Senhor vai dizer ali no livro de João, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, não é somente ir ao Pai, não. Ninguém obtém nada se não for eu que venha vos dar. Até a sua fé, ela tem que ser colocada em mim, não num objeto. E hoje se ensinam que você tem que colocar sua fé no visível e no palpável, numa pétala de rosa, numa toalhinha de rosto. São cães, todos esses são cães. E hoje, também a igreja lotada de líderes femininas, apóstolas, bispas, pastoras, meu Deus. Eu, particularmente, não aceito o ministério pastoral feminino porque a Bíblia não me mostra isso.
E se não tem ministério pastoral feminino, não se tem ministério de bispa feminina, não tem esse ministério de apóstola. Quem se coloca como pastora, bispa e apóstola está totalmente fora da palavra. E aqueles que se colocam como servos de tais está sobre maldição. Está sobre o engano. Deus não chama a mulher para ser líder. Deus chama o homem para ser líder, desde o início de tudo. Não estou desmerecendo a mulher, pelo contrário, Esther foi uma grande mulher. Se não fosse Esther, naquele período ali, o povo de Israel ia tudo, me perdoe a palavra chula, ia tudo pro saco. Maria Madalena foi a primeira mulher a ver Jesus ressurreto. Débora foi uma juíza, uma pastora de ovelhas. Não, pastora de seres humanos. Foi pastora de animais. Só que eu e você não somos animais. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Somos seres humanos. Todas essas mulheres tiveram o seu nome retratado na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, sim. Mas nenhuma delas foram líderes. Até Esther, quando sai da situação de escrava e casa-se com o rei Assuero, ela foi simplesmente uma rainha, mas ela não liderou nada. Ela foi esposa do rei Assuero, uma rainha, simplesmente isso, mas quem mandava era o rei. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, e verdadeiramente sereis livres. Que verdade você busca para a sua vida? A verdade da cruz? Ou a verdade do homem? Porque a verdade do homem, lamento dizer para você, essas baboseiras, essas mentiras que você ouve dentro das igrejas, essas mentiras, essas baboseiras que você ouve aí na televisão, nesses cultos, nessas igrejas suntuosas, meu Deus, o que você ouve nessas rádios evangélicas, El Shaddai, MK, meu Deus, é tudo inverdade, é tudo mentira. Aí a Bíblia vai dizer que meu povo padece porque lhe falta conhecimento. Hoje é muito mais fácil você buscar o ouvir do homem do que você buscar o ouvir de Deus. É uma coisa que eu costumo muito dizer. O homem sempre vai falar aquilo que você quer ouvir, mas Deus nunca vai falar aquilo que você quer ouvir. Como ele nunca falou aquilo que os profetas e sacerdotes queriam ouvir. Deus repreendeu Elias. Deus repreendeu Adão. Deus repreendeu Moisés. Deus repreendeu Abraão. Deus repreendeu Davi. Meu Deus. Deus repreendeu todos aqueles profetas e sacerdotes lá atrás. O Senhor repreendeu os apóstolos. Repreendeu a Pedro, repreendeu a Paulo. Por que que eu não vou aceitar a repreensão do meu Deus? Eu não sou melhor do que aqueles homens. Não sou melhor do que aquelas mulheres. Eles, pelo contrário, são melhores do que eu. Porque o nome deles está escrito não somente no livro da vida, mas também na história. O meu só está no livro da vida. E eu tenho que fazer jus para que ele permaneça lá. Porque o próprio Deus, ele diz, no livro de Mateus, e também no livro de Apocalipse, que aquele que confessar ao Senhor diante dos homens, naquele grande dia ele haverá de confessar diante de seu Pai e diante dos seus anjos, e de maneira nenhuma ele haverá de riscar o seu nome do livro da vida. O confessar não é somente uma única vez, quando nós confessamos a Ele como Senhor de nossas vidas. Não! O confessar é diário, para que o meu e o teu nome ele possa estar fixo no livro da vida. Ele mesmo diz, para que eu não risque. Só pode ser arriscado aquilo que um dia foi escrito. E nós corremos um risco diário de que o nosso nome seja riscado deste livro.
se nós não confessarmos, se nós não ingressarmos na história de Cristo, se nós continuarmos a aceitar essas mentiras colocadas dentro da igreja. Porque quando eu aceito a mentira, eu saio fora da história que Deus ele escreveu para mim. Mas quando eu não aceito a mentira pregada dentro das igrejas hoje, eu ingresso na história de Deus. Hoje tudo é um jeitinho. É jeitinho para isso, é jeitinho para aquilo, é jeitinho para aquilo outro. Os líderes estão dando jeitinho dentro das igrejas para não magoar um jovenzinho, para não magoar fulano, para não magoar ciclano. Tudo se pode hoje dentro da igreja. As vestes dos jovens estão horríveis. Horríveis. Tanto as meninas como os meninos. Na doutrina dentro dos lares. Meu Deus. Na doutrina bíblica dentro da igreja. O pastor deixando à vontade suas ovelhas. Os pais deixando à vontade seus filhos. Meu Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertais, sim, verdadeiramente sereis livres. Mas volto a fazer a pergunta, que verdade eu e você queremos? Que verdade nós queremos? A verdade da facilidade? Ou a verdade do não pode, não toques, não vá, não faça. Essa é a verdade de Deus. Não é a verdade que o homem hoje coloca dentro da igreja. Deixa fazer só um pouquinho. Deixa voar, só não corte as asas. Como tem um pastor amigo meu que fala isso demais. Meu Deus. Depois que alçar voo, para trazer para o chão é muito difícil. Não pode é deixar voar. Conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, sim, verdadeiramente sereis livres. A mentira assolou a igreja do século 21. Em todas as denominações. Não estou generalizando. Uma minoria bem pequena, mas bem pequena mesmo. Em cada 1000, veja bem, essa minoria ela é tão pequena, que em cada 1000, 10 está na verdade, 990 está na mentira. Ensinando uma mentira dentro da casa de Deus. Ainda diz que é Deus quem está falando. O próprio profeta Ezequiel diz que muitos estão dizendo que o Senhor está falando alguma coisa, quando na verdade Deus não está falando nada. Mas que verdade eu quero? Que verdade você quer? Que verdade nós queremos? Qual é a história que eu quero para a minha vida? Qual é a história que você quer para a sua vida? Você quer a história deste século? Ou você quer a história dessa palavra? Você quer a verdade que o homem coloca para você toda semana dentro da igreja no qual você congrega? Ou você quer a verdade que os profetas, sacerdotes, os apóstolos, pastores, evangelistas e diáconos escreveram lá atrás, que nos dá esta referência hoje chamada Bíblia, as Escrituras Sagradas? Porque essa sim, esta é a verdade. Não é a verdade que eu coloco, nem a que você coloca. A verdade, ela é a verdade bíblica. Não adianta eu querer dar jeitinho daqui, querer dar jeitinho dali. Não adianta você querer dar jeitinho de lá ou dar jeitinho de lá colar. Não adianta. Ou você está na palavra de Deus ou você está fora da palavra de Deus. Ou você está na história da palavra de Deus ou você está fora da palavra de Deus. Você não pode viver duas histórias ao mesmo tempo. Você não pode aceitar duas verdades ao mesmo tempo. Ou seja, ou você aceita a verdade de Cristo, ou você aceita a verdade mentirosa que se colocam para você. Porque a verdade mentirosa, aos seus olhos, é uma verdade.
É como o Senhor diz na palavra dele, que o diabo ele é tão astuto que ele coloca diante dos olhos humanos uma mesa que, à primeira instância, é doce como mel, mas ao final é amargo como fel. Qual verdade que você prefere? Essa verdade que, à primeira instância, aos teus olhos, ela é boa, mas começa a andar nela, começa a se alimentar dessa verdade, você vai ver o que te espera lá na frente. Você vai ver a dor que está no final da mesa, o abismo que está no final dessa história. Mas a verdade de Deus não. Mesmo que você vá por uma estrada, por uma história estreita, mesmo que você venha padecer, mas volto a dizer, como eu disse lá na frente, no início, mesmo que te tacam pedras, o Espírito Santo absorve a maior porcentagem de dor para que você não gema. Se te derem as chibatadas, o Espírito Santo de Deus ele vai absorver a maior porcentagem de dor para que você não chore. Agora, se você estiver na verdade mentirosa do homem, todas as pedras que te tacarem, você vai sentir dor, uma a uma. E não tem ninguém que te ajude a sentir dor. Porque quando nós não estamos com Cristo, estamos sem ninguém. Mas quando nós estamos com Cristo, mesmo que não tenha ninguém ao nosso redor, mas o Senhor é fiel e haverá de estar comigo e haverá de estar contigo. Porque Ele mesmo diz que mesmo que a minha e a sua mãe nos abandone, Ele jamais nos abandonará. Só para quem está na sua história, só para quem aceita a sua verdade, só para aqueles que aceitam a sua limitação, só para aqueles que lhe obedecem. Não pode, não faço, não devo ir, tenho que respeitar, tenho que obedecer. Somente para esses. Meu Deus, a igreja caminha para o caos. O Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Eu vou chegar ao céu por intermédio do meu pastor humano. Eu vou subir ao céu, vou chegar ao céu por intermédio de minha esposa. Não, eu só vou chegar ao céu, eu só vou morar no céu por intermédio da verdade. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a fé vem pelo ouvir e ouvir a verdade. Porque é a verdade que cura, a palavra. É a verdade que salva, a palavra. É a verdade que liberta, a palavra. Mesmo sendo eu um pastor, eu não tenho poder para te dar salvação. Eu não tenho poder para te pegar e te jogar lá para o céu. Não. Eu posso até ser um canal para você chegar ao céu, a partir do momento que eu te ensine a verdade. Mas se eu te ensinar uma falsa verdade, não é só você que não vai chegar no céu, não. Eu também corro um sério risco de não chegar ao céu. Eu que não prepare a minha casa, eu que não prepare as minhas ovelhas para o céu com esta verdade, para ver se eu vou morar no céu, ou se elas vão morar no céu. Não. Conhecereis a verdade vos libertará. É por isso que ali no livro de Tiago, o Senhor fala através da vida do apóstolo Tiago. Perdão, Tiago não, me perdoe. Fala ali no livro de 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, que fala que o julgamento, tanto no livro de 1 Pedro, como também no livro de Ezequiel, que o julgamento ele vai começar dentro da igreja. Já é tempo que se comece o julgamento.
O Senhor fala para Pedro e fala para Ezequiel. Já é tempo que comece-se o julgamento. E que se comece pela minha casa, ou seja, pela igreja. Porque estão ensinando mentiras dentro da igreja. Estão ensinando heresias dentro da igreja. Transformaram a casa de Deus em casa de espetáculo, casa de show, picadeiro de circo. Fizeram da casa de Deus um lugar de entretenimento, desfile de modas, ego humano, glória humana, cantores em vez de adoradores, pregadores em vez de servos. Meu Deus. A casa de Deus está cheia de tudo. A maioria, volto a não generalizar, a maioria esmagadora das igrejas, dentro dela estão cheias de lixo. Lixo. Lixo de ensinamento, lixo de doutrina, lixo de comportamento, lixo de líderes. A maior parte das igrejas espalhada pela face da terra está cheia de lixo. Poucas, como a Bíblia diz, que ainda existe profeta em Israel. A palavra ainda quer dizer muito pouco. Muito pouco. Poucas são as igrejas que ainda têm servos e servas. Homens e mulheres tementes a Deus. Jovens tementes a Deus. Porque a Bíblia relata sobre jovens que temiam a Deus. Josias foi chamado aos 8 anos para reinar. Samuel foi chamado aos 8 anos, porém já nasceu, já escolhido, mas foi chamado aos 8 anos de idade para ser preparado para ser um grande sacerdote. Davi foi chamado, foi ungido aos 17 anos. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele começa a dar o ar da sua sabedoria aos 12 anos de idade. Mas a gente pode ver que os filhos de Eli fizeram da casa de Deus, fizeram do templo uma balbúrdia, uma prostituição. Meu Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual verdade que eu quero? Qual verdade que você quer? Qual história que eu quero traçar? A história que o Senhor já escreveu antes mesmo dele falar, faça-se o céu, faça-se a terra. Ele sabia de todo ser humano, após Adão e Eva, iria nascer. Até o momento do seu Filho Jesus Cristo voltar na consumação dos séculos para buscar os seus fiéis. Deus sabia de todos os homens, de todos os seres humanos que haveriam de nascer. E para cada um, o Senhor escreveu uma história. Essa história nunca se apagou. Para os que já morreram, automaticamente foram apagadas, porque as histórias foram apagadas com ele. Mas nós estamos vivos ainda. Existem muitos que haverão de nascer ainda. Eu tenho netos, pequenos, crianças. Deus escreveu uma história para cada um de nós antes mesmo dele criar todas as coisas. Mas quando nós nascemos e depois nós nos demos por entendimento humano de nossa própria capacidade para pensar, nós escrevemos uma outra história, uma história paralela àquela história que o próprio Deus escreveu para mim e para você. E na maioria das vezes nós não traçamos a história de Cristo, nós traçamos a nossa história. E aí? Só sofrimento, cabeçadas, quedas, dores, lágrimas, mortes sem Cristo, e com isso, direto para o inferno. Ou mortes com Cristo para a honra e glória do Senhor, direto para o céu.
Que história eu quero para a minha vida? Que história você quer para a sua vida? Qual a verdade que nós buscamos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Será que verdadeiramente nós estamos libertos? Porque se pois o Filho vos libertar, e se verdadeiramente seremos libertos. Mas só quem pode libertar a mim e a você, só quem pode nos libertar é a verdade. Mas nós a aceitamos? Você aceita a verdade? Como diz aí um locutor de uma rádio aqui no Rio de Janeiro, na minha cidade, da Rádio Tupi, você quer a verdade nua e crua? Ou você quer uma verdade enxertada de mentiras? Porque é isso que tem se pregado hoje dentro das igrejas.